Sem Duques. Só me saem duques. Só me saem Duques. Olá, o meu nome é Ana e este é o Só Me Saem Duques. Quando me perguntam se eu era uma criança reguila ou se fazia disparates, eu digo imediatamente que não. Sem hesitar, sem dúvidas. Mas se pensar mais alguns segundos, consigo recordar alguns episódios que provam que, apesar de certinha, fiz alguns disparates na minha infância. Como, por exemplo, no dia que inundei a minha casa. Correu o ano 90 e qualquer coisa. Certamente antes de 97, o ano em que nasceu o meu irmão. Como era uma criança muito bem comportada, ficava sempre em casa nas férias grandes. Tinha a sorte de ter uma senhora que vivia em cima da nossa casa em Évora. Era como se fosse uma avó emprestada para mim. Por isso, e como sempre fui certinha e ajuizada, como a minha mãe gosta de dizer, sempre me foi permitido algumas liberdades. Eu cá acredito mais que a liberdade era diferente dos dias de hoje. Não se esqueçam que estávamos nos anos 90 e basicamente respirávamos segurança, sobretudo numa cidade alentejana como era o caso de Évora. Como era verão e estava a aproveitar as férias, sim, eu também não tinha 1000 ATLs como hoje em dia. Lembro-me de acordar depois dos meus pais saírem e ir à casa de banho. Lembro-me bem que a minha mãe deixava o pequeno almoço preparado em cima da mesa da sala de refeições. Na casa de banho, percebi que não havia água no lavatório, nem no bidé e nem na banheira. Decidi que era boa ideia abrir todas as torneiras da casa, incluindo as da cozinha, numa tentativa infortuita de encontrar a água perdida. Como não havia e estava farta de andar à procura da água, decidi deitar-me. Eram aproximadamente umas 11 e tal. A tal vizinha veio ver como é que eu estava e encontrou a casa inundada. A água tinha voltado, as torneiras estavam todas abertas e eu no meu quarto sem notar aquilo. É importante referir que o meu quarto era na zona mais elevada da casa, que tinha 2 degraus de diferença em relação ao resto da casa, e eu ainda tinha a porta fechada. Portanto, basicamente, era quase impossível eu ter ouvido a água a voltar e a inundar a casa. Podem imaginar o meu pânico quando vi o que tinha feito. Lembro-me de pensar como o meu pai ia ficar chateado. Lembro-me da minha cá, a tal vizinha, tentar limpar tudo aquilo antes de ele chegar a casa na hora do almoço para que ele não se zangasse comigo. Lembro-me que tínhamos computadores na altura. Sim, a minha mãe era professora de datilografia e tínhamos computadores. Lembram-se daqueles computadores antigos que tinham disquetes muito finas e quase o tamanho das nossas mãos? E também tínhamos muitas máquinas de escrever pela casa. Lembro-me de ver tudo molhado. Sinceramente, acho que os meus pais nem se recordam deste episódio, mas ele transformou um pouco o conceito que tenho de mim e da minha infância enquanto certinha. Por isso, decidi convidar alguns amigos e familiares a partilhar as suas histórias de reguilas e disparates de infância. Comecemos então pelo meu namorado, o Pedro. O episódio que eu me lembro, por acaso, acho que fez um clique em termos de vou deixar de fazer porcarias e vou-me tornar um bocadinho mais ciente daquilo que eu estou a fazer. Foi aquela vez que nós íamos ter uma aula de matemática e a professora chegou extremamente atrasada, deu o segundo toque e toda a gente sabe que dar o segundo toque é para ir embora. É tipo regra. Vamos embora, pá, ela já não vem. Pronto. E então fomos todos embora, ninguém foi à aula. E depois a professora acho que chegou extremamente atrasada, marcou falta a toda a gente. E na aula a seguir foi história, pronto, fomos para a aula normalmente. Eu e um colega meu vimos que tínhamos tido todos falta e chegámos ao Livro de Ponte e, quer dizer, e arriscámos a nossa volta. Ok, deixa-me então perguntar-te uma coisa. Isto corria há um ano mais ou menos... Qual era o ano em que estávamos? Vai 99, 2000. 99, 2000, estavas no... Oitavo ano, Oitavo ano. uma coisa assim. Portanto, então vocês decidiram Decidimos, não vamos ter esta volta. Ok, e foi para toda a gente que a pagaram ou só para algumas Não, pessoas? só para nós mesmo. Um bocado ridículo. Sim. Se era para ser, ninguém tinha falta, não é? Mas pronto. Isso foi um crime muito bem pensado. Pois não, pá, foi um bocado no calor do momento. E depois como é que descobriram essa
Pronto, e no dia a seguir tivemos aula de matemática outra vez, né? A professora estava chateadíssima, ninguém tinha ido à aula, né? Normal. Depois foi consultar o livro de ponto no dia anterior para ver qual é que era o número do sumário ou uma coisa assim e verificou que havia lá umas faltas arriscadas com uma espécie de assinatura, assim, porque os professores quando anulavam uma falta tinham que assinar ou fazer uma rubrica por cima, uma coisa assim. Falsificaram a assinatura E nós fizemos o rabisco porque não sabíamos a assinatura da professora. Ainda é mais grave. Pronto, Não é só pagar falta. e arranjámos um grande problema ali porque, pronto, depois a professora perguntou quem tinha sido, não é? Sim. O meu colega acusou-se e eu, pronto, para ele não ir sozinho, também me acusei. Mas não foram só vocês os dois que participaram, houve mais pessoas a participar. Não, fomos só nós os dois. E foram os únicos que apagaram, foram vocês os dois. Isto estava mesmo... Bem, não era preciso ir à judiciária para saber quem tinha sido, mas já vai. Bem, vocês são os mestres do crime. Somos, não limpámos bem o rastro, não. Portanto, Não limpámos vocês bem vão o ver resto. muito podcast de crime. Mas nessa altura nem sequer havia conceito de podcast, não. Na internet, quase. Olha, uma coisa, e depois que consequências é que isso teve na vossa vida? Porque a verdade é que... Pronto, é e uma situação grave. depois arranjámos um problema de processo disciplinar, uma Ok. coisa assim, que eu nem sei bem o que é que... Já não lembro bem o que é que aconteceu, mas fomos chamados ao Conselho Diretivo, os nossos pais foram chamados, levámos uma bela descasca, quer de uma parte, quer de outra. Portanto, os teus pais não ficaram satisfeitos? Não, nada satisfeito. E, eu percebi que também aquilo foi um bocado grave, porque escrever no livro de ponto só os professores é que podem, porque aquilo é um documento oficial. E é considerado crime, ou quase crime, alterar um documento oficial das aulas, né? E falsificar uma assinatura. E falsificar uma assinatura, né? Ok. Então percebeste a partir daí que o crime não era para ti? Eu percebi nessa altura, pronto, vou enverdar por outro caminho, Este que isto, não- falsificar assinaturas não é bem comigo. Agora vamos ouvir a minha amiga Ana falar também sobre as suas traquinices. Eu considero que fui uma criança muito sortuda. Crescer numa cidade pequena e com uma irmã da mesma idade deu sempre asa a muitas patifarias. Portanto, escolher a maior não é fácil. Durante as férias escolares, nós passávamos a maior parte dos nossos dias no monte dos meus avós, onde fazíamos de tudo. Roubávamos ovos para fazer gemadas para o cão da vizinha, fugíamos para brincar com os amigos em volta nos ribeiros, fazer corridas de carrinho de mão. Mas quando chegava a hora de levarmos o sermão, escondíamos-nos dentro dos grandes tubos de escoamento de águas da chuva que ficavam por baixo do terreno do monte, onde ficávamos a ouvir a minha avó por cima de nós, a gritar e a ameaçar e a chamar por nós, e nós não respondíamos, o que não dava grande resultado, porque no fim acabámos por ser sempre castigados na mesma, mas pelo menos passávamos uma hora escondidas no tubo, a sonhar que a minha avó ia se esquecer e que não íamos levar sermão nenhum. Viver numa cidade pequena permitiu também sempre brincadeiras diferentes. Durante um período de tempo que esteve na moda uma nova modalidade de desporto radical na cidade, que foi inventada na época pelos miúdos. Descer a encosta do castelo dentro de uma banheira. Sim, uma banheira normal. Ainda hoje não faço ideia como é que lá foi parar, mas nós fugíamos da escola, íamos para o castelo, onde passávamos horas a subir a encosta com a banheira e a deslizar todos lá dentro, pela encosta abaixo. Consequências: alguns dentes partidos, alguns braços partidos, até à Câmara da cidade descobrir e abolir o desporto. Bem, que podcast cheio de maldades de criança. Sem dúvida que sermos criança e as nossas traquinices nos marcam em adultos. Ouvimos isso com o Pedro, onde ele de facto fala-nos que a última grande traquinice que fez, marcou e ensinou-lhe que não podia mais portar-se mal.
A mim, neste caso, a traquinice ensinou que não posso deixar as torneiras abertas quando falta água, portanto, é uma lição que ainda hoje tenho. E também, por último, percebemos através da Ana, com aquele testemunho, que viver numa cidade alentejana, de facto, é muito mais porreiro do que viver, se calhar, numa grande cidade, porque basicamente podiam fazer tudo, até andar numa banheira a descer em encosta de um castelo. Portanto, olhem, maravilhoso este podcast. Gostei muito de ouvir estes testemunhos dos meus convidados, a quem obviamente agradeço a terem participado neste podcast. Gostaria também, neste caso, de vos pedir para vocês enviarem-nos também as vossas traquinices. Se quiserem enviar um áudio sobre elas, eu terei todo o gosto em colocá-las aqui num futuro episódio do podcast. Quem sabe um Traquinices 2 nos possam então enviar. Se quiserem também enviar-nos alguma mensagem, podem fazê-lo através do nosso Instagram, neste caso em somsaenduques.podcast.com. Enviem-nos também, como vos disse, através do nosso e-mail em somsaenduques@gmail.com alguma dúvida, qualquer comentário ou até mesmo então os ficheiros de áudio para eu poder utilizar se quiserem noutro episódio aqui no podcast. Gostava também de vos pedir que avaliassem este podcast nas diferentes plataformas onde ouvem. Atualmente o podcast está disponível no YouTube, no iTunes, no Acast, no SoundCloud, e se quiserem que ele esteja presente noutra plataforma, digam-nos para nós podermos também incluir. Obrigada então por estarem a escutar este episódio. Até à próxima. Beijinhos.